CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 10h12, estamos de volta com o CBN Campo Grande para falar de saúde e vamos destacar aqui alguns sintomas que muitas pessoas talvez já tenham sentido, mas ainda não sabem ao certo do que se trata. Distúrbio de sono, por exemplo, né? Dores no rosto, enfim. Esse é o assunto de hoje que nós vamos conversar com o odontologista Victor Ferzelli. O assunto disfunções, vou ter que falar bem devagar para não errar o nome, temporomandibulares. Falei certo, doutor? Acertou em cima. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito obrigado, Genês. É um prazer estar aqui mais uma vez e para falar de um tema que está muito ligado ao que está acontecendo no mundo todo, e para nós que já trabalhamos nessa área há aproximadamente 25 anos, é de suma importância que a gente possa transmitir isso ao público para poder fazê-los entender que muitos sintomas da qual você mesmo acabou de citar, que as pessoas já vêm sofrendo com isso há muito tempo, nunca se deram conta que isso poderia ter ou pode ser tratado na odontologia, sabe? Dentre elas, vou já citar alguma delas. Dores de cabeça. Então, até a gente que trabalha com isso há muito tempo, observa pacientes que às vezes peregrinam por consultórios médicos, né? Por conta disso, dizendo, olha, eu já tenho essas dores de cabeça há mais de 30 anos. Ou então dores na região do ouvido, já passaram por otorrinos. Vira crônico. Fica crônico. E essa cronicidade realmente acaba complicando de uma maneira generalizada no paciente. Então, isso envolve uma articulação também que virou hoje uma especialidade dentro da odontologia. E essa especialidade dentro da odontologia é chamada disfunções da ATM, ou disfunções temporomandibulares e dores orofaciais. É uma especialidade nova. E isso que a gente está falando tem a ver com a junção da mandíbula com o crânio. Com o crânio. Exato. O senhor trouxe até um modelo aqui. Eu trouxe. E como o rádio agora também tem live, né? Lembrando que nós estamos ao vivo pelo Facebook. Que beleza. Dá para as pessoas poderem visualizar o exemplo que o senhor vai dar. Através então, da rádio. Quem está nos ouvindo pode também visualizar. Então, observem aqui. Nós temos aqui a base do crânio e aqui a mandíbula. Na junção, nós temos uma articulação. E essa articulação, chamada de ATM, porque é uma articulação que liga a base do crânio, que esse osso é o temporal, e a mandíbula. Por isso, M, articulação temporomandibular, ATM. Então, essa articulaçãozinha que nós estamos observando aqui, que é uma articulaçãozinha que está perto do ouvido, se a gente for observar a proximidade da ATM com o conduto auditivo, isso leva a nós nos preocuparmos com situações que envolvem a ATM e trazem condições ruins para o conduto auditivo. Então, observe que por conta da ATM eu posso ter uma relação direta com o conduto auditivo. Então, os pacientes passam por consultórios de otorrinos, por exemplo, dizendo, eu tenho dores de ouvido, eu tenho zumbido, eu tenho perda de audição, eu tenho entupimento do ouvido, maior produção de cera, tontura, vertigem. E às vezes a otorrino, que é a primeira a evidenciar esse tipo de situação, às vezes não vê conotação direta com o conduto auditivo. Mas espera aí, por que você está tendo perda de audição? Por que você está tendo dores no ouvido se eu não estou vendo nenhuma infecção? Então, é sabido que o único vizinho do conduto auditivo é a ATM. Então, não tem outra estrutura que se avizinhe ao conduto auditivo que não seja a ATM. Então, fora isto, ainda nós podemos ter pacientes que, por exemplo, podem ter dores de cabeça. Mas espera aí,
O que a odontologia tem a ver com dores de cabeça? Na realidade, se a gente for observar, os músculos que trabalham para nós mastigarmos estão aqui. Temporal. Na lateral. Na lateral. Então, o que acontece é que nós temos lateral, temos o temporal e temos aqui o masseter. Na maioria das vezes, esses pacientes estão dizendo assim: doutor, eu não sei por que razão, agora nessa época de pandemia, eu nunca tinha tido isso e passei a ter. Acontece, Ginês, que esses músculos aqui, eles estão preparados pela evolução das espécies. Se nós formos reportarmos a época do homem de Neandertal, quando nós começamos na evolução das espécies, chegarmos até hoje aqui, nós não tivemos músculos que foram preparados para sobrecargas intensas, como nós estamos hoje vivenciando. Quando o senhor fala carga de tensão, por exemplo. Quando eu falo no músculo, carga do próprio músculo. Do próprio músculo. Do próprio músculo. Então, por exemplo, o homem daquela época, ele saía, matava, comia, rasgava sua presa e depois descansava e pronto, acabou e de novo. Então, acontece que fazia esses músculos trabalharem de tempos em tempos. O detalhe é que esses pacientes que a gente está observando hoje são pacientes que, agora vem o X da questão, são pacientes que por conta de uma ansiedade acabam somatizando tudo isto na boca, como apertando seus dentes. Aí eu falo de ansiedade, estresse, tensão. Tudo acaba apertando os dentes. E ao apertar os dentes vai fazer o quê? Hiperativar os músculos que estão aqui. Vai sobrecarregar. Sobrecarregar. E essa carga, que é a mesma coisa que você falar para uma pessoa: olha, você consegue ir daqui até 3 quadras carregando um saco de 50 quilos? Ele fala: eu consigo. Fala: não consigo não, você vai ter que ir. Aí a pessoa vai, quando chega lá, está cansado demais, porque esses músculos que estão preparados apenas para determinados quilogramas força, com esse apertamento que a pessoa passa a fazer, que nós chamamos isso de bruxismo cêntrico, pura e simplesmente sobrecarrega tudo isso. E como qualquer músculo, Ginês, esse músculo também cansa, e cansando também dói. E aí a pessoa vai dizer assim: eu sinto uma dor nessa região do temporal bastante acentuada. Mas por quê? Porque esse músculo não para de trabalhar. Mas espera aí, quando ele vai dormir? Pessoas que apertam durante o dia, apertam também durante a noite. Não descansa. Não descansa, esse músculo não descansa. Então a pessoa acorda já com dores de cabeça. Acorda com isso tudo cansado. Dificuldade às vezes até para abrir a boca, porque os músculos ficam tensos. Mas se o problema fosse única e tão somente na região muscular, eu diria assim: que beleza que seria só isso, porque bastava uma fisioterapia para resolver tudo isso também. O detalhe é que isto caminha para dentro da articulação. E como essa força é exercida de baixo para cima, por conta desses músculos que nós estamos vendo, a cabeça da mandíbula também vai para cima. E como nós temos uma cartilagem aqui dentro, essa cartilagem começa a sofrer uma deformação. Ela se deforma, essa cartilagenzinha que nós temos aqui, ela se deforma, eu acho que eu estou posicionando ela aqui correto, ela se deforma e escorrega para frente a cartilagem. E a cabeça da mandíbula vai para trás. Se a cartilagem vem para frente e a cabeça da mandíbula vai para trás, quem está aqui atrás da ATM? O ouvido. Então a cabeça da mandíbula começa a atingir a área da otorrino. Então a cabeça da mandíbula por fora começa a atingir o conduto auditivo. Então ele vai lá no otorrino, o otorrino examina o conduto auditivo por dentro e não vê nada. Não vai ver. Por quê? É de outra área. É da área da odontologia especializada em disfunções da ATM. O diagnóstico é fácil? Eu diria que para nós que já temos uma vivência nisso há 25 anos, eu diria que
para mim é tranquilo. E eu vou até para as pessoas que talvez queiram ter, ver se encaixam ou não, eu vou citar 21 sintomas que estão ligados às disfunções da ATM. Vamos lá. São eles: dores de cabeça com muita frequência, dor de fundo de olho, cansaço muscular na mandíbula, cansaço após refeições mais pesadas, uma carne mais dura, etc. Dor na nuca, no pescoço, nas costas, dor nos ombros. Depois até posso dizer o porquê isto acontece. Na região do ouvido, dores na região do ouvido, pressão e sensação de entupimento do ouvido, sensação de redução da audição, coceira no ouvido, aumento da produção de cerúmen, de cera no ouvido, tontura ou vertigem e zumbido. 15. Tem mais 5 ainda. Estalos, quando eu abro e fecho a boca. Faz um barulho, clac, clac, clac. Então, estalos. Limitação de abertura bucal. A pessoa quer abrir a boca e não consegue. E não conseguindo abrir, às vezes o detalhe mais importante é que a pessoa às vezes pode até abrir a boca e não conseguir fechar. Trava. Ou trava. Ou então o paciente está com a boca fechada e não consegue abrir. Então, limitação de abertura. Movimento irregular da abertura da boca. O paciente abre fazendo movimentos assim, para conseguir abrir. E também desconfortos quando se viajava de avião. O paciente sente muita dor de ouvido e quando está pegando as suas malas ou chegando no hotel, ainda está com o ouvido tapado. Então vou ter que marcar uma consulta com o senhor. vai ser um prazer. Eu pensei que talvez fosse querer marcar a respeito de ronco e apneia, que é o que nós trabalhamos também. Ronco e apneia, a gente pode marcar uma próxima entrevista com sobre certeza, isso. Com certeza. Porque é um assunto que atinge muitas pessoas, sem dúvida, muita gente, e o que é pior, as pessoas não sabem a causa e muito menos como tratar. Exatamente. Né? Vamos deixar pré-marcado. Vamos deixar para prova. Vamos. Doutor, só para a gente finalizar, o senhor deu aqui uma aula muito didática e o tratamento. Eu sei que às vezes o tempo nosso é curto, mas o tratamento bem acompanhado tem solução? Não, olha, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas. Quando eu sei que o problema está relacionado com a ATM, eu não tenho dúvidas do sucesso do tratamento. E o sucesso do tratamento não implica apenas em você moldar e mandar fazer uma plaquinha de bruxismo. Isso em nada representa sucesso. Existe um protocolo para cada tipo de problema. Então, quer dizer, às vezes algum profissional assiste uma palestra ou passa por um congresso, entra numa sala, vê que está tendo uma palestra de disfunção, olha e vê uma placa, fala, então é só colocar uma placa. Não tem nada disso, mesmo porque a gente recebe muitos pacientes na clínica, e eu atendo também em São Paulo, e lá o que a gente mais vê quando o paciente chega e fala assim, aqui também, mas o senhor vai me indicar um aparelho móvel? Sim, mas ele vai ser feito num simulador. Não, aparelho, dá uma olhada. Tira da bolsa 10 plaquinhas, que eu acabo chamando isso de plaquinhas na minha audiência do Instagram, do Facebook, do YouTube. Então, na realidade, o que a gente quer, evidentemente, é fazer com que as pessoas estejam ligadas que isso é uma complexidade de situações. Em primeiro lugar, hábito parafuncional de apertamento dental, que é o emocional que está sendo atingido. Então o emocional, quer dizer, tem alguma coisa que você se relaciona no tratamento em relação a tudo isso? Sim. Outra coisa, os pacientes que fazem apertamento dental, eles apertam, giram a cabeça para frente e com isso faz uma tensão em C1, que é a primeira vértebra, e faz um ponto gatilho e a pessoa começa a sentir dores de cima para baixo. Irradia tudo. Para tudo. Então o paciente faz esse tipo de movimento, olha, aperta os dentes e ficam assim, no computador, por exemplo. A cabeça o tempo todo fazendo pressão em C1, C1 vira e o paciente tem uma rotação de vértebra e ele fica às vezes fazendo esse movimento como quem dissesse, volta-se um para o lugar, entendeu? Mas na verdade é todo um conjunto que precisa ser analisado nessa hora. Ficou aqui a mensagem então de que uma dor de cabeça, uma tensão, um estresse e até o
o incômodo no ouvido no avião, que é o que me chamou a atenção, pode ser um problema aí de DTM ou ATM também, como a gente chama. DTM, o DTM é o distúrbio. É o distúrbio. É o distúrbio. Eu conversei com o Dr. Victor Ferzelli, odontologista, nos deu uma aula, né, aqui hoje, com exemplos. E, doutor, agradeço muito. Eu que agradeço mais uma vez essa oportunidade. Quando precisar, estou à sua disposição. Muito obrigado. 10 horas e 27 minutos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.